Olá a todos! Preparados para mais uma aula de Química? Na aula de hoje nós vamos nos aprofundar em um daqueles 4 tipos de reações que nós vimos na aula passada. Lembram-se quando nós falamos das reações de simples troca ou deslocamento? Essas reações, nós dissemos, são sempre reações de oxirredução. E hoje nós vamos entender quando é que essas reações vão ou não vão acontecer. Vamos à aula então! Nós falamos que as reações de deslocamento ou simples troca são aquelas que vão acontecer sempre entre uma substância simples e uma substância composta. Então, nesse primeiro tipo de reação de deslocamento que nós teremos aqui um metal deslocando um cátion. Esse cátion será um outro metal ou então o hidrogênio no caso dos ácidos. Nesse primeiro exemplo, nós tivemos então A mais BC formando AC mais B, e nós temos também um segundo tipo de reação de simples troca ou deslocamento que apresenta o formato A mais BC formando BA mais C. Nesse caso, nós teremos agora um A metal deslocando um ânion, também um A metal. E como é que nós vamos saber quando é que essas reações vão acontecer? Tudo vai depender da reatividade de cada elemento. Então, sempre, se aquele metal que quer deslocar um outro metal numa substância composta for mais reativo do que aquele metal que já compõe a substância, ele vai sim conseguir deslocar esse outro metal, ou então, como nós vimos, o hidrogênio no caso dos ácidos. A mesma coisa aqui para os ametais. Vamos começar a ver então a fila de reatividade para os metais e já já nós voltamos a falar sobre os ametais. Estudos empíricos então resultaram na fila de reatividade dos metais que mostra para nós quais são os metais mais e menos reativos. Então aqui nós temos uma fila bem simplificada que vai nos ajudar bastante a entender quando é que uma reação de deslocamento ou simples troca vai acontecer. Então, como é que nós vamos interpretar aqui essa fila de reatividade? Quanto mais à esquerda, mais reativo será o elemento. E é claro, então, que quanto mais à direita, menos reativos serão esses elementos. Mas, professor, eu vou ter que decorar tudo isso daí? Será que existe uma frase que nos ajude a lembrar essa fila de reatividade? Não, pessoal, não precisa. Como é que nós vamos entender e conseguir interpretar quando é que um metal vai ser mais reativo do que outro? Perceba então que os metais mais reativos são aqueles dos grupos 1 e 2, os metais alcalinos e os metais alcalino-terrosos. Depois vem os metais comuns, como por exemplo o zinco, o alumínio. Esses metais, então, eles são menos reativos do que os metais alcalinos e alcalino-terrosos, mas eles são mais reativos do que o hidrogênio e também, é claro, mais reativos do que os metais nobres. Então o cobre, o mercúrio, a prata, o ouro, eles são os menos reativos. Outra coisa que é muito importante nós termos em mente é que o hidrogênio ele só é mais reativo do que os metais nobres. Então um metal nobre nunca vai conseguir deslocar o hidrogênio, mas os outros metais sim, tanto os alcalinos e alcalino-terrosos, como também os metais comuns. Então aqui na nossa fila de reatividade dos metais, eu trouxe para nós os principais metais, claro, além do hidrogênio, pela sua importância, especialmente quando nós falamos de ácidos. Então, recapitulando, os metais mais reativos são aqueles dos grupos 1 e 2, depois nós teremos os metais comuns, nós poderíamos ainda incluir aqui o níquel, o cobalto, são aqueles metais mais comuns que nós conhecemos. E todos eles serão mais reativos do que o hidrogênio. Quem é que será menos reativo, então, do que o hidrogênio? Apenas os metais nobres, principalmente aqui para nós lembrarmos o cobre, o mercúrio, a prata, o ouro, poderíamos citar também o paládio, a platina, outros metais nobres que têm baixa reatividade. Percebam que o aumento da reatividade segue o aumento da eletronegatividade e da eletropositividade.
Como nós estamos falando então de metais, nós temos aqui o aumento no sentido da eletropositividade. Então, quanto mais à esquerda e abaixo, em regra, nós teremos um aumento da reatividade, porque nós temos um aumento da eletropositividade, que é aquela tendência que o elemento apresenta de doar, de perder elétrons nas ligações. Vamos ver aqui então alguns exemplos. Olha só o que acontece aqui quando nós temos o magnésio tentando deslocar o mercúrio no sulfato de mercúrio 2. O que acontece nesse caso? Como o magnésio é um metal comum, ele é mais reativo do que o mercúrio, já que o mercúrio é um metal nobre. Com isso, então, ele vai conseguir retirar o mercúrio aqui do sulfato, formando o sulfato de magnésio e deixando o mercúrio ali sozinho, formando um precipitado. E como eu disse para vocês, toda reação de simples troca, ou então de deslocamento, é uma oxirredução. Vamos ver o NOx aqui desses elementos. O magnésio está sozinho, nós sabemos substância simples ou isolada tem NOx igual a zero. Aqui nós sabemos que o sulfato ele vem do ácido sulfúrico, que é o H2SO4, então o sulfato, como ele perdeu 2H+, ele tem NOx menos 2. O que significa que aqui o mercúrio nesse sal ele vai ter NOx mais 2. O que vai acontecer agora do lado dos reagentes? O sulfato com NOx menos 2 está ligado agora com o magnésio que ficou com NOx mais 2. E o mercúrio sozinho, então, foi para NOx igual a zero. Veja que o que aconteceu foi que o magnésio ele vai doar 2 elétrons para o mercúrio, retirando ele do composto e formando agora o precipitado. O mercúrio vai ficar isolado depois de receber 2 elétrons. Então nós temos a passagem, a oxidação do magnésio, doando 2 elétrons ao mercúrio para deslocá-lo aqui do composto. Então, quando nós temos um metal deslocando um outro metal num sal, como no caso aqui do magnésio que desloca o mercúrio, ele é bem bonzinho. Ele fala, olha, pega os meus elétrons e sai fora. Então, o magnésio vai conseguir doar os seus elétrons para o mercúrio, retirando ele do composto e assumindo o seu lugar, fazendo então o deslocamento do mercúrio. E o que acontece agora quando nós temos a prata em reação com o nitrato de alumínio? Será que a prata vai conseguir deslocar o alumínio? Pessoal, essa reação não vai acontecer por um motivo muito simples. A prata é um metal nobre e o alumínio um metal comum. Lembram-se lá da nossa escalinha? Os metais nobres são menos reativos do que os metais comuns. Então o alumínio, por ser mais reativo do que a prata, não vai querer trocar de lugar com ela. Ele tem a prioridade. Quem é mais reativo, escolhe onde fica, e o mais reativo sempre vai querer ficar no composto. Olhando a nossa escalinha, então, nós vemos aqui a prata mais à direita do que o alumínio. O alumínio, então, mais à esquerda, é mais reativo e não será deslocado, então, pela prata. Vamos ver mais um exemplo com um metal deslocando um outro metal num sal. Agora nós teremos o cobre reagindo com o nitrato de prata. E aí nós teremos a formação do nitrato de cobre 2 e também da prata. O que foi que aconteceu nessa reação, pessoal? O cobre, que tinha NOx zero, estava isolado, ele reagiu então com o nitrato de prata, o nitrato que tem NOx menos 1, a prata que então tem NOx mais 1. Olhando agora aqui nos nossos produtos, o nitrato sempre com NOx menos 1, mas nós temos 2 nitratos ligados ao cobre. Então aqui nós temos o cobre com NOx mais 2. E a prata sozinha, isolada, tem NOx igual a zero. Então, de novo, pessoal, nós tivemos o cobre conseguindo deslocar a prata. Ambos são metais nobres, mas dos metais nobres, o cobre é o mais reativo. Ele consegue, então, dar os seus 2 elétrons para a prata. Na verdade, ele vai dar 1 elétron para cada prata, já que nós tínhamos aqui 2 átomos de prata. Então, cada átomo de cobre consegue doar 1 elétron para cada um dos átomos de prata, doando, então, no total, 2 elétrons aqui nesse caso. E aí, o cobre desloca a prata e fica ele no composto.
Claro que quando essa reação ocorre em meio aquoso, nós teremos esses compostos aqui na forma iônica, já que a água consegue dissociar o cobre do nitrato. Vamos ver mais ou menos o que acontece nessas reações quando nós temos então, por exemplo, uma fita de cobre que vai agora estar mergulhada para reagir no nitrato de prata. Vejam o que acontece. Aqui, antes da reação iniciar, nós temos uma fita de cobre no nitrato de prata, numa solução que contém AgNO3. O que vai acontecer agora? Como o cobre vai conseguir substituir a prata na solução, nós teremos o desprendimento dos íons cobre 2+, aqui na solução. Então, nós teremos aqui os íons Cu2+ na solução, que serão responsáveis agora pela coloração azulada que é formada. E do mesmo modo, nós temos também a formação da prata, que deixa agora a fita prateada. Vamos falar agora das reações dos metais com ácidos. Veja no caso que nós temos o ferro reagindo com o ácido sulfúrico. Nós teremos a formação do sulfato de ferro 2 e também a produção do gás hidrogênio. Nas reações de deslocamento ou de simples troca entre um metal e um ácido, nós teremos sempre a formação do gás hidrogênio. Inclusive, essas reações são muito utilizadas em laboratório para a produção do gás hidrogênio. E aqui vamos então dar uma olhada o que acontece com o NOx dos elementos. O ferro, que estava isolado com NOx igual a 0, vai reagir com o ácido sulfúrico. O sulfato aqui, o SO4, tem NOx -2 e cada hidrogênio NOx +1, já que nós temos 2 átomos de hidrogênio. Na formação, então, do sulfato de ferro 2, o sulfato, que tem NOx -2, vai estar ligado ao ferro com NOx +2 e o hidrogênio, agora isolado, ficou com NOx igual a 0. Nessa reação também, nós teremos aqui o ferro dando 2 elétrons, um para cada átomo de hidrogênio, ao deslocá-lo para ocupar o seu lugar no composto com o sulfato. Veja que essa reação ocorre porque o ferro é um metal comum, e os metais comuns, assim como os metais dos grupos 1 e 2, são mais reativos do que o hidrogênio. E se nós tivéssemos agora o ouro reagindo com o ácido clorídrico, será que o ouro será capaz de deslocar o hidrogênio? Não, nós sabemos que essa reação não vai ocorrer porque o ouro, por ser um metal nobre, ele é menos reativo do que o hidrogênio. Todos os metais nobres são menos reativos do que o hidrogênio. Conforme nós vimos na nossa fila, nossa escala de reatividade dos metais, os metais nobres, eles estão mais à direita do que o hidrogênio, não serão então capazes de deslocá-lo nas reações. Então nós vimos aqui o caso de um metal deslocando um outro metal num sal e também deslocando o hidrogênio no caso dos ácidos. Vamos agora falar dos ametais que vão deslocar agora o ânion dos compostos. Para isso, vamos lembrar da fila de reatividade dos ametais. Como no caso dos ametais a reatividade aumenta com a eletronegatividade, nós podemos utilizar o nosso Von-Klebriski pH para saber quais serão os ametais mais reativos. No nosso exemplo aqui, nós teremos o gás cloro reagindo com o sulfeto de sódio, o Na2S. E com a formação, então, do cloreto de sódio, sal de cozinha, mais o enxofre. Agora, pessoal, o que vai acontecer é que o cloro vai deslocar o enxofre, já que pela nossa escala, o cloro ele é mais eletronegativo do que o enxofre. Vamos olhar agora o NOx desses elementos, já que nós estamos falando de uma reação de oxirredução. O cloro que estava isolado tinha NOx igual a 0, o sódio do grupo 1 tem NOx +1 e nós temos 2 átomos de sódio. Então nós temos 2 cargas positivas para serem neutralizadas por 2 cargas negativas aqui do enxofre. Já que nos produtos nós temos o sódio sempre com NOx +1 e o cloro do grupo 17, NOx -1. O enxofre sozinho, então, foi para o NOx igual a 0. Vejam que para a reação acontecer, o cloro, além de retirar o enxofre do composto, ainda pegou 2 elétrons. Cada átomo de cloro, já que nós tínhamos 2 átomos, retirou um elétron do enxofre, fazendo então o enxofre oxidar, passando do NOx -2 para o NOx 0, enquanto o cloro ele reduziu de 0 para -1, formando agora o cloreto de sódio.
Nesses casos dos ametais, a sacanagem é total. Além de retirar o enxofre, que é menos eletronegativo do composto, o cloro ainda roubou seus elétrons. E se nós tivéssemos a reação do I2 com o cloreto de sódio NaCl, quem é mais eletronegativo, o iodo ou o cloro? Será que o iodo conseguirá deslocar o cloro aqui nessa reação? Não. Pessoal, olha só, o cloro ele está mais à esquerda, ele é mais eletronegativo, portanto apresenta maior reatividade do que o iodo. Nesse caso, então, a reação não vai ocorrer, porque o cloro sempre manda, já que ele é mais eletronegativo do que o iodo. Podemos então passar aqui para as nossas questões. Então aqui ele nos dá uma equação e diz que dessa equação conclui-se que o bromo é mais reativo que o cloro. Não, pessoal, veja só o que está acontecendo aqui. Nós temos o brometo de sódio reagindo com o gás cloro, formando o cloreto de sódio mais o Br2. O que está acontecendo na prática é que o cloro está conseguindo deslocar o bromo. Claro, lembrando do nosso von-Klebriski pH, o cloro é mais reativo do que o bromo e por isso consegue deslocá-lo aqui nessa reação. Então não podemos dizer que o bromo é mais reativo do que o cloro. É o contrário, o cloro é mais reativo do que o bromo e por isso consegue deslocá-lo. A letra B nos diz que ocorre uma reação de dupla troca. Não, vejam que nós temos uma substância composta, o brometo de sódio, e uma substância simples, o gás cloro. Então a reação de dupla troca ela vai ocorrer quando nós temos duas substâncias compostas e todo mundo troca de casal. Aqui nós temos uma reação de simples troca ou deslocamento. A letra C nos diz que o cloro é mais reativo que o bromo, deslocando-o. Perfeito, foi exatamente isso que nós vimos. Na letra D, o sódio é mais eletronegativo do que o cloro. Não, pessoal, o sódio, o Na, é um metal, ele é eletropositivo, ele tende a perder elétrons, a adquirir carga positiva nas reações, enquanto o cloro, ele sim é um elemento muito eletronegativo e está na nossa escala, no nosso von-Klebriski pH. Então, de modo algum, o sódio será mais eletronegativo do que o cloro. A letra E nos diz que a molécula de bromo é monoatômica. Não, nós estamos vendo aqui a molécula de bromo com dois átomos, Br2. Então não é monoatômica, ela é diatômica. Por isso, então, o nosso gabarito será a letra C. Vamos resolver mais uma. Aqui nós temos, então, uma fila de reatividade crescente e a questão nos diz o seguinte: analisando a fila de reatividade dada acima, pode-se afirmar que a reação que não ocorre é... Então nós temos aqui compostos colocados para reagir e ele quer saber quando é que essa reação não vai ocorrer. A reação não vai ocorrer se aquele composto, no caso aqui todos são metais, se esses metais forem menos reativos do que os metais ou do que o hidrogênio que estão aqui nos compostos. Então o primeiro, vamos ver entre o cobre e a prata. Ambos são metais nobres, mas o cobre ele é mais reativo do que a prata, está mais à esquerda. Então o cobre vai sim conseguir deslocar a prata, formando então o nitrato de cobre. Então a primeira reação vai ocorrer. Na segunda reação nós temos o magnésio reagindo com o ácido clorídrico. O magnésio, que é do grupo 2, ele é muito reativo e ele vai sim conseguir deslocar o hidrogênio, formando o cloreto de magnésio. E o ferro consegue deslocar o hidrogênio no ácido sulfúrico? Consegue também, já que o ferro é um metal comum e os metais comuns são mais reativos do que o hidrogênio. Basta nós olharmos aqui na nossa escala, o ferro está mais à esquerda do que o hidrogênio. Do mesmo modo, o zinco, também um metal comum, conseguirá deslocar o hidrogênio aqui no ácido nítrico, formando o nitrato de zinco. Nesse caso, também a reação acontecerá. E na letra E, nós temos o cobre tentando deslocar o zinco, mas o cobre é um metal nobre, enquanto o zinco é um metal comum, e os metais nobres são menos reativos que os metais comuns. Nós podemos olhar aqui na nossa escala e ver, olha só, o zinco mais à esquerda do que o cobre. Então, o cobre não consegue deslocar o zinco, e na letra E, então, essa reação não ocorre. Portanto, a letra E será o nosso gabarito.
Na aula de hoje, então, nós nos aprofundamos um pouco nas reações de simples troca ou deslocamento. Muito importante nós lembrarmos a escala de reatividade dos metais e dos ametais, mas é bem tranquilo, como nós vimos, não precisa ficar decorando todos os elementos, mas entender como é que essa escala foi montada. Além disso, pessoal, nós temos sempre que saber que no caso das reações de simples troca ou deslocamento, nós teremos uma oxirredução. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho mais sobre as reações de dupla troca. Um forte abraço a todos, vejo vocês lá!